interessa. Presidente, é inegável que a gente tem visto Lula e Flávio utilizando de subterfúgios políticos em algo que deveria ser técnico. Mas a gente vê a postura do governo americano, que tem falado contra o PIX, que tem usado dados equivocados sobre o desmatamento da floresta amazônica. Nesse caso, Flávio Bolsonaro foi até Marco Rubio e Donald Trump tentar demovê-los da tarifa. Também não tem uma postura ideológica e política do governo norte-americano? Então, é isso, Uribe, que eu estou falando. Como você falou, não é da conta dos americanos criticarem o PIX. O PIX interessa ao Brasil e é algo bom para nós, enfim. Mas ou a questão do desmatamento, que, vamos dizer, tem até melhorado, tá certo? Quando eles falam em pirataria, eles podem ter uma certa razão. Nós temos, sim, um problema aqui no Brasil, mas está sendo combatido. A gente tenta resistir a isso. Por isso que eu falo, quando você sente que, mas eles estão arrumando pretexto. E por que estão arrumando pretexto? Estão arrumando pretexto porque não está havendo boa vontade. E por que não está havendo boa vontade? Porque nós estamos no campo político, nós não estamos no campo técnico. É o que eu disse, você tem o lado técnico, você tem a negociação comercial, que você tem a técnica para embasar e tem a articulação do negócio, de negociar, de buscar um bom entendimento, e você tem o lado político. Agora, quando o lado político ele atinge alguns pontos, atrapalha a negociação e atrapalha a prioridade, não fica mais técnica, fica arrumar pretexto para fazer alguma coisa que politicamente querem fazer. O que eu sinto nessas relações dos Estados Unidos é um pouco isso. Essa medida, esses 25%, é grave, não é só porque vai tarifar as empresas, os exportadores brasileiros que vendem para o mercado americano em 25%, mas vai tarifar só o Brasil. Então, a gente perde a isonomia. Os nossos concorrentes, outros países que competem conosco para vender para o mercado americano, não terão essa tarifa. Nós que teremos só essa tarifa de 25%. Então, isto é muito ruim para o Brasil. E, além desta tarifa, porque na nossa pauta de exportação para os Estados Unidos, então, 60% mais ou menos estão isentos, estão fora de qualquer tarifa. Então, nós temos um universo de 40%. Então, é lógico que isto, no volume total das exportações brasileiras, que o Brasil tem uma exportação global aí de 400 bilhões de dólares. Exporta para os Estados Unidos 37, vamos arredondar aí que seja 40. Então, é mais ou menos 10% da exportação. E desses 10%, 4% que estão agravados. Então, não são esses 4% que vão acabar com a economia brasileira. E muito menos na economia americana, também algum abalo nesse sentido. O que é que nós temos que ter uma boa relação com os Estados Unidos. Porque, primeiro, nós podemos aumentar muito essa venda para lá e deveríamos fazer esse esforço. Segundo, nós temos investimentos grandes americanos aqui. E a economia americana é a maior do mundo. Então, ao invés de nós termos um bom relacionamento, e aí depende da política, com os Estados Unidos e buscando oportunidades para gerarmos mais empregos no Brasil, desenvolvermos e fortalecermos mais as empresas brasileiras, a gente faz questão aí de ficar com picuinhas políticas que atrapalham as relações comerciais e outras relações mais. O volume no todo dessa tarifa em cima desse percentual, eu diria de uns 4% das nossas exportações, não é que seja esse tão significativo olhando tudo, mas olhando pontualmente, tem empresas, tem setores, tem segmentos que vão ser muito prejudicados. E para o nosso país, qualquer empresa tem que ser muito valorizada e defendida. Qualquer emprego, um emprego que a gente vai sacrificar, vai perder, temos que valorizar. Então, não é só olhar o macro, enfim, tem que olhar o micro. Qualquer atitude que venha prejudicar uma única empresa brasileira, um único emprego brasileiro, ele não serve, não tá dentro dos interesses da nação brasileira. Então, é isso. Eu acho que o que nós precisamos acertar é realmente esse tom político para que haja boa vontade entre as partes de chegarem a bons termos, seja nessa negociação e outras mais. O que nós vamos fazer como Fiesp é buscarmos cada vez mais a diplomacia empresarial.
ou seja, empresas brasileiras com empresas americanas, e principalmente empresas que dependem uma da outra, têm complementariedade entre Brasil e Estados Unidos. E nós buscamos, vamos dizer, junto ao governo americano, através das empresas americanas, caminhos para soluções. Como conseguimos? 60% da pauta está isenta. Esses 60% que está isento não foram em negociações governamentais, foram através da diplomacia empresarial, através dos setores, através das empresas que conseguiram com seus parceiros americanos serem isentas, e também por interesses recíprocos dos outros países. Então nós temos que encontrar agora essa solução, mas vai ser muito interessante que a gente conserte essa relação política com os Estados Unidos. Não dá para toda hora haver, vamos dizer, declarações que possam estar agredindo aquele parceiro que nos interessa. Você tem um bom cliente, você tem um bom parceiro, você tem um bom investidor, você tem a maior economia do mundo, para que nós vamos ficar aí agredindo aí e com intenções eleitorais aqui no Brasil? Quer dizer, buscando aí bandeiras aí para dizer que está contra os americanos, levantar termos aí como soberania e tudo isso, que não vem muito ao caso, não. O Brasil acaba se prejudicando com isso.